Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Identidade Divina Florescendo em Cristo. Eu sou Elaine Almeida Pamplona e fico muito feliz de ter você por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar os sininhos das notificações, deixe seu curtir. E se essa mensagem fizer muito sentido para você, compartilhe também com mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Vou ler com você hoje Provérbios 15. E para acompanhar junto, pegue aí a sua Bíblia. Vamos ler juntos. Sabe que quando a gente lê a Bíblia, mais do que a gente ler ou saber o que está escrito, ou saber todos os versículos de cor, mais do que isso, na verdade, saber apenas isso não faz uma mudança significativa na sua vida. Você precisa ler e meditar na palavra. O que é isso? Você vai ler, igual hoje aqui, eu vou ler algumas partes aqui de Provérbios 15, e depois nós vamos o quê? Refletir nessa palavra. Passe depois tempo refletindo do que Deus quer falar na sua vida. E coloque como prática, porque a Bíblia, ela é um manual prático para a gente mudar, para a gente ter uma transformação de vida. Uma transformação que sim começa de dentro, que começa em você e depois através de você. Então, se você não tem esse hábito de ler a Bíblia, comece por Provérbios, comece depois pelo Novo Testamento. É muito importante você saber, você mesmo saber da verdade, você mesmo tem acesso à fonte. E aí você não fica refém do que os outros vão falar. E quando Jesus fala que para aquela mulher samaritana, que nunca mais ela vai ter sede, que ele vai dar a água, que ele é a água e que nunca mais ela vai sentir sede, é porque ele é essa própria água, essa própria vida. Aquele vazio que existia já não existe mais porque nós temos Cristo. Então começa a se encher da palavra, começa a se encher da verdade, começa a se encher de Cristo, porque isso é a fonte, isso é a tua verdadeira água, isso é a transformação verdadeira de vida, é a verdadeira conversão. Você ia por um caminho e você vai por outro caminho. É quando você passa a seguir, a ler a Bíblia e a mudar as suas atitudes, os seus hábitos, sua forma de pensar. Então vamos juntos? Provérbios 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Aqui, muitas vezes a gente já quer agir de forma reativa. Às vezes a pessoa fala algo e a gente leva para o pessoal e a gente acaba irando muito facilmente. E aqui, uma resposta calma desvia a fúria. Às vezes alguém pode até estar querendo te provocar realmente para poder haver brigas, haver contendas. Mas se você fala uma palavra sábia, uma palavra calma, quando você respira antes de falar, você acaba às vezes evitando algo muito maior. Então vamos continuar. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Aqui, a sua fala, ela tá vendo? Tá comparando com a árvore de vida. Então, que o seu falar seja um falar amável, um falar agradável, um falar, não aquele falar falso. Por isso que eu digo que a transformação é de dentro, mas que depois você possa também transmitir na forma que, na tua aparência, da forma que você também dirige as outras pessoas. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas o rendimento dos ímpios lhe traz inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador
não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Olha aqui, mais uma vez, a gente precisa entender que a verdadeira importância não são em coisas que a gente vê, em coisas materiais, mas no seu verdadeiro transformar naquilo onde está o seu coração. É muito importante a gente saber sondar o nosso coração e sempre entregar para o Senhor, porque às vezes a gente acha que está perfeito, que não falha, que isso eu não caio nisso, fica julgando o outro, quando na verdade a gente precisa estar olhando, estar sondando o nosso próprio coração. O seu coração está inclinado a quê? Está inclinado a coisas? Está inclinado a obter riquezas? E eu falo até em outros vídeos aqui que a gente às vezes fica achando que a felicidade é uma linha de chegada onde você vai obter bens, onde vai obter isso, sucesso, aquilo, tudo que você sonhou. E aí você chega, às vezes até conquista e fica insatisfeito depois, continua vazio. Então você precisa aprender que essa felicidade é no caminhar, é no você ser feliz no pouco, é você ser justo, ser fiel no pouco, que sobre o muito você vai ser colocado. É sobre você olhar com gratidão para aquilo que Deus já te deu e cuidar daquilo que você já tem. E é mais feliz aquele que sabe ser feliz com o que tem do que aquele que sempre fica olhando para a falta. Então comece a olhar com gratidão para aquilo que você já tem. O homem irritável provoca a dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Mais uma vez, paciência. Mais uma vez, resposta calma. Ou seja, isso acalma uma discussão. Isso acalma, desvia aquela pessoa que está furiosa. Desvia a fúria. Às vezes você está prestes a ficar furioso, mas se você é paciente, você dá uma resposta correta, isso acaba às vezes até acalmando e levando para um outro caminho, algo que poderia levar a uma discussão aí sem fim. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça a sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Mais uma vez, o justo pensa antes de responder. Vamos começar a pensar antes de ficar falando aquilo que vem na cabeça? A boca dos ímpios que jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Comece, minha amada, meu amado, a olhar, a ter até uma aparência, uma expressão animadora. A alegria que vem do Senhor, começa a mostrar isso também na tua expressão. Na forma de você falar, mas a sua expressão também diz muito, os seus gestos. Então, às vezes a gente está pensando tanto e a gente fala algo, mas a gente não está realmente sentindo aquilo, e aí acaba transparecendo de alguma forma, seja no seu gesto, seja no seu tom de voz. Então vamos lá. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. É claro que em Provérbios é um livro inteiro de muitos ensinamentos aqui, é um livro que mostra muita sabedoria, mas
Você viu que eu li bastante versículos e são tantos ensinamentos, e aqui eu vou focar apenas nessa parte da fala, da gente pensar muito antes de falar, porque se a gente for ver, é claro que aqui ele fala muito sobre disciplina, sobre respeito, então é claro que é um ensino muito abrangente, mas que hoje a gente possa meditar como a gente fala. Às vezes você pode estar caindo em em palavras que são malditas, mal colocadas, e aí você acaba entrando em discussões. Ou você pode estar sendo essa pessoa que tá ali uma faísca e você termina de acender a lenha, a fogueira. E acaba o quê? Dando mais discussões. Então que você possa ser essa pessoa que acalma, ser essa pessoa que tarda em irar. Cuide das respostas que você vai dar, cuide dos seus pensamentos, das suas ações, e leve a Bíblia como manual para a sua vida. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço por você ter ficado aqui até o final. Deixe seu comentário, que eu vou amar saber o que você tem pensado a respeito desses temas. Se você gosta aqui de acompanhar também a palavra, deixe o seu comentário que eu vou amar saber. Um grande beijo e até o próximo vídeo.